Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 15 de maio de 2017. Carolina Ferraz: travestis são tão mulheres quanto qualquer uma de nós. Com a estreia do longa-metragem que produziu, A Glória e a Graça, a atriz reflete sobre representatividade trans, preconceitos de patrocinadores e os novos tipos de família. Só ele, maluco, para pensar em mim para interpretar a personagem da travesti, afirma, feliz, a atriz Carolina Ferraz. Ela se refere ao roteirista Michael Albuquerque, autor do roteiro do filme A Glória e a Graça, que chega hoje aos cinemas. Nele, Ferraz dá vida à protagonista Glória, uma travesti culta e bem-sucedida, dona de um restaurante, que vê a vida que construiu se desestabilizar quando sua irmã, Graça, a procura depois de 15 anos. Acometida por um aneurisma, Graça quer que Glória, que não vê desde quando ainda se apresentava como homem, cuide de seus 2 filhos. É uma personagem belíssima, muito complexa, muito humana. O fato de ser uma travesti só a engrandece, comemora. O ator é a soma dos personagens que consegue fazer, não daqueles que tem competência para fazer, continua a atriz, que teve que tomar as rédeas da produção do filme para conseguir escapar dos papéis que em geral lhe oferecem. Talvez por minha aparência, pelos papéis que já vivi na televisão, sempre me chamam para o mesmo tipo de papel. Eu na verdade sou bastante subversiva, como artista quero ter a oportunidade de fazer todo tipo de personagem. Mas tenho total consciência de que, se eu não fosse a produtora do filme, jamais um produtor de elenco pensaria em mim para fazer o papel de uma travesti. A Glória e a Graça percorreu um longo caminho até tornar-se realidade. Já se passaram 9 anos desde que Ferraz apaixonou-se por essa história e adquiriu seus direitos. Ninguém queria se envolver com o nosso projeto, por causa da personagem travesti, lamenta. Esse mínimo de aceitação que existe hoje é algo muito recente. Por 2 vezes executivos me disseram: Carolina, você é tão bonita, tão bem-sucedida, não faz uma coisa dessa, não estraga sua carreira, não joga fora sua reputação interpretando uma travesti. A equipe do longa passou anos amealhando dinheiro em pequenas fontes até que, já na reta final, conseguiu o apoio do Canal Brasil e da Globo Filmes para que ele saísse do papel. Ferraz aproveitou os anos de batalha para mergulhar no mundo das travestis. Entrevistei 62 travestis, entre Rio e São Paulo. Interpretar alguém com uma identidade de gênero diferente da sua é um desafio. Houve um momento que eu falei para o Flávio Tambellini, diretor do filme, e agora eu enlouqueci, descobri que existem 54 identidades de gênero catalogadas, olha que pluralidade. Ao longo dos anos Ferraz também contou com o apoio de sua amiga Marjorie Machi, travesti que também participa de A Glória e a Graça. Ela foi uma presença constante, ela sempre me colocava a par do que estava acontecendo. Uma mulher de uma competência e uma inteligência gigantes, é uma pena que ela tenha falecido antes do filme ser lançado. Na questão 202 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem, ou no de uma mulher. Isso pouco lhe importa, responderam os benfeitores, o que o guia na escolha são as provas por que haja de passar, esclareceram os espíritos. A genética tem tentado encontrar genes que explicariam a homossexualidade como sendo desvio de comportamento sexual. A psiquiatria tenta encontrar enzimas cerebrais que poderiam influenciar no comportamento sexual. Mas a sede real do sexo não se acha no veículo físico, porém na estrutura complexa do espírito. É por esse prisma que devemos encarar as questões relacionadas ao sexo. Dia virá que a coletividade humana aprenderá, gradativamente, a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos.
As múltiplas experiências humanas pela reencarnação e os repetidos contatos com ambos os sexos proporcionam ao espírito as tendências sexuais na feminilidade ou masculinidade e este reencarna com ambas polaridades e se junge, muitas vezes contrariado, aos impositivos da anatomia genital e da educação sexual que acolhe em seu ambiente cultural. Consoante essas experiências tenderá para qualquer das duas opções e o fará nem sempre de acordo com sua aspiração interior, que poderá ser inverso ao que determina o meio sociocultural. Emmanuel ensina na obra Vida e Sexo, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as criaturas. Além disso, há vários fatores educacionais que poderiam contribuir para despertar no indivíduo as tendências sepultadas nas profundezas de seu inconsciente espiritual. E, ainda que desempenhe papéis de acordo com a sua anatomia genital e que seu psiquismo se constitua de acordo com sua opção sexual, poderá ocorrer que se desperte com desejos de ter experiências afetivas com pessoas do mesmo sexo. Tal ocorrência poderá lhe tumultuar a consciência, caracterizando, por aquele motivo, um transtorno psíquico-emocional. A convivência do espírito com o sexo oposto ao que adotou em cada encarnação, bem como aquelas na qual exerceu sua opção sexual, irão plasmar em seu psiquismo as tendências típicas de cada polaridade. Explica Emmanuel, a homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se, no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível, à luz da reencarnação. Com a liberação sexual e a ascensão do feminino na sociedade contemporânea, a tolerância ao homossexualismo aumentou, permitindo que uma grande quantidade de pessoas que viviam no anonimato se expressasse naturalmente. A doutrina espírita é libertadora por excelência. Ela não tem o caráter tacanho de impor seus postulados às criaturas, tornando-as infelizes e deprimidas. A energia sexual pede equilíbrio no uso e não abuso ou repressão. O espiritismo não condena a homossexualidade, contrariamente, recomenda-nos o respeito e fraterna compreensão para com os que têm preferências homoafetivas. Muitas vezes pode até ser alguém tangido pelo apelo permissivo que explode das águas tóxicas do exacerbado erotismo, somados aos diversos incentivadores pseudocientíficos da depravação, que podem estar desestruturando o seu sincero projeto de edificação moral, através de uma conduta sexual equilibrada. Por isso mesmo, não pode ser discriminado, nem rejeitado, pois, como admoesta Jesus, aquele dentre vós que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de maio, por Feijão.